Saudações e bem-vindo. A cada 8 de março, o mundo celebra o Dia da Mulher e já a nível de Moçambique, a cada 7 de abril, celebramos o Dia da Mulher Moçambicana. Nós vamos usar esta ocasião para refletir sobre a situação da nossa mulher, portanto, em Moçambique. Convidamos para isso a doutora Lídia Chongo, diretora nacional do Gênero. Doutora, é bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Doutora, para a prosperidade da mulher, boas políticas precisam-se. Em que estágio é que Moçambique está do ponto de vista de políticas de proteção da mulher? Pronto, obrigada pelo convite e pela oportunidade para juntos partilharmos sobre os avanços da mulher no país. Se calhar seja necessário recordar que estamos numa caminhada longa. A nossa história já denota a participação da mulher desde a luta de libertação nacional. Ou um pouco antes. Ou um pouco antes. Ou muito antes mesmo. Exatamente, exatamente. A mulher esteve em todas as frentes. Com certeza. Então fazemos este corte para dizer que Moçambique não só olha para os assuntos da mulher e prioriza com o advento do que acontece em todo o mundo, mas particularmente porque já durante essa altura sabia-se que para um desenvolvimento harmonioso a participação ativa da mulher era importante. E, a partir dessa altura, a mulher lado a lado combateu, conseguimos a independência e daí começou-se a criar condições para que, de facto, a participação da mulher estivesse plasmada nas prioridades do governo. A partir dessa altura, o programa quinquenal, os programas do governo colocaram sempre a necessidade de promoção dos direitos humanos e particularmente dos direitos da mulher. Se está recordado, também tivemos a oportunidade de participar numa grande conferência em Beijing há 20 anos, onde de facto houve debates interessantes analisando a situação da mulher em todo o mundo. E o que ficou de facto marcante é que em quase todos os países eram unânimes em identificar algumas áreas que constituíam ainda grandes desafios para o desenvolvimento harmonioso, não é, da mulher, em particular a área de saúde sexual e reprodutiva, em que infelizmente as altas taxas de mortalidade materna, particularmente em África. A área de educação também foi considerada como uma área de grande desafio, pois sabemos que a educação empodera a mulher em várias áreas. E também em relação ao acesso aos recursos produtivos, o acesso à terra, tendo em conta que na estrutura do desenvolvimento a mulher é aquela que olha para a família para garantir não só os meios de subsistência, mas também para garantir o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Então, com base nisso, o governo definiu várias prioridades e olhou para a questão da legislação para a proteção dos direitos da mulher. E, para além desta orientação política por parte do programa quinquenal do governo, foram, de facto, aprovadas leis muito importantes. Posso exemplificar em relação à lei de prevenção das uniões prematuras, por saber também que quando se interrompem os direitos da criança, numa fase em que ela precisa de se desenvolver fisicamente, mentalmente, psicologicamente, para se tornar uma mulher independente,
uma mulher que possa participar na sociedade de uma forma consciente. Esta legislação, quando aparece, quebra ou tenta quebrar e orientar a sociedade para uma visão em que é importante deixar as raparigas desenvolverem-se, gozarem dos seus direitos, formarem-se para concorrerem em pé de igualdade no acesso ao emprego e para o desenvolvimento de uma forma geral. E também é importante a aprovação da estratégia de prevenção e combate à violência baseada no género. A violência baseada no género continua sendo um problema para a sociedade. Mas quem mais sofre durante as nossas estatísticas de violência são as mulheres, são as crianças, são as pessoas idosas. Então, esta estratégia, ela vem, de certo modo, a criar mecanismos de coordenação, mecanismos de implementação da legislação vigente quanto à prevenção, à assistência e à mitigação dos casos de violência baseada no género. Com consciência, acima de tudo, que é preciso envolver toda a sociedade, porque os aspectos culturais aqui jogam um papel extremamente importante. E também é importante referir a própria política de género e a estratégia da sua implementação. Esta é uma política que olha para os assuntos de género de forma transversal, para garantir que cada setor de desenvolvimento, de acordo com as suas atribuições, durante a elaboração das políticas, das estratégias, dos planos de atividade, olhe para este assunto da equidade de género. Queremos paridade, queremos garantir que as mulheres possam também concorrer para o desenvolvimento harmonioso acima de tudo. E paralelamente a isso, outros planos importantes foram aprovados pelo governo. O plano sobre mulheres, paz e segurança, em cumprimento da resolução das Nações Unidas para a manutenção da paz. Este plano também envolve, portanto, os setores-chave na manutenção da paz, mas chama a atenção da necessidade de envolvimento da mulher em todos os processos da manutenção de paz num determinado país. E nós temos este plano em curso e é um plano que garante que a sociedade civil, o governo, os parceiros partilhem e contribuam para a manutenção da paz no país. Então, este ambiente político em relação à legislação é muito importante para o país, é muito importante para a sociedade e cria bases para o empoderamento socioeconômico da mulher. Há uma visibilidade substancial a nível da mulher, portanto, a nível do Parlamento e também a nível do governo. Estamos a falar da situação concreta de Moçambique, ao contrário do que se verifica, por exemplo, a nível do setor privado e também a nível da academia. Alguma razão para esta tendência? Sim, porque, como dizíamos, quando foi reconhecida a necessidade de implementar políticas e estratégias na área de educação, em particular, a vários níveis, o socioprofissional, era mesmo para empoderar a mulher e garantir que ela possa ter bases para não só olhar para um emprego formal, mas criar condições para autoemprego, criar condições para que ela concorra também para o acesso ao crédito. E é por essa razão que, estando ela numa situação relativamente inferior em relação aos homens, ela vai ter dificuldades em aceder a esses recursos. Felizmente, o governo
quando coloca a prioridade de garantir o acesso à terra, primeiro, para a produção, para várias atividades econômicas. Isto já cria bases. Mas também na área da educação, ao garantir ou implementar estratégias que garantam que as meninas, em particular, acessem a educação, mas, sobretudo, manterem-se na educação e concluírem os níveis de forma sucessiva e garantir que ela, mais tarde, possa também aceder a esses recursos. Então, as razões são de fundo muito básico e, acima de tudo, os aspectos socioculturais. Não podemos subestimar e, se calhar, considerar isto como uma grande preocupação pelo fato de que nas nossas comunidades, particularmente as rurais, as nossas famílias continuam a pensar que a menina deve ficar em casa, é a menina que deve fazer todos os trabalhos domésticos, sim, deve fazer, mas sem o prejuízo, portanto, da sua educação. Mas isso passa necessariamente de uma consciencialização das nossas próprias famílias, mostrar as vantagens da participação da menina na educação, e gradualmente a sociedade vai ficando consciente e vai, se formos a ver, olhando para aquilo que são as nossas estatísticas em relação ao acesso da rapariga na escola e em relação também à retenção na escola, conseguimos ver que já há um reflexo positivo nesta área. É por essa razão que podemos imaginar que, se nós continuarmos a trabalhar de forma coordenada as várias áreas de desenvolvimento, olhando para esta perspectiva de gênero, gradualmente vamos conseguir esta paridade em todos os setores de desenvolvimento. Mas isto passa por quebrar as práticas tradicionais de Moçambique, num país bastante complexo, em que o meio rural representa grande parte do território moçambicano. E quebrar com culturas de um povo é algo extremamente complicado, doutora. De que forma é que se pode atacar esta vertente de quebrar com os hábitos culturais em prol da mulher acima de tudo? Com certeza. O que se pretende ao olhar para essas questões culturais, se calhar não é mudar cultura. Mudar cultura é, podemos dizer, complexo, falar de mudar. O que se pretende é que se identifique, em primeiro lugar, os fenômenos que contribuem negativamente para o desenvolvimento harmonioso de homens e mulheres. Uma vez evidenciados estes aspectos que contribuem para as desigualdades de gênero, é importante trabalhar-se no sentido de promover as práticas que são boas, no sentido de que são práticas que contribuem para o desenvolvimento da mulher, mas a desencorajar aquelas práticas negativas. Então, o que se pretende, na verdade, não é mudar a cultura, mas é reorientar no sentido de abandonar as práticas nocivas. Não é fácil, sim, concordo perfeitamente que não seja fácil, mas eu penso que seria trabalhando, ou é trabalhando, com base nestas evidências, que podemos conseguir alcançar os objetivos. Envolver as lideranças comunitárias no processo, envolver as próprias famílias, mostrar as vantagens e desvantagens de certos hábitos culturais e assim gradualmente podemos conseguir e traçar políticas e estratégias em conjunto. Sabemos que o país tem uma diversidade cultural enorme. Então é importante que
nesta abordagem haja um envolvimento de todas as áreas de saber. Aqui nós percebemos que não é o único setor que vai trabalhar em aspectos culturais. Não é uma área específica de conhecimento que pode trabalhar sozinha nesta área. Temos a lidar com aspectos transversais. Exatamente, exatamente. E temos sociólogos, temos psicólogos, temos várias áreas de conhecimento que convergem, não é, para a mudança dessas culturas ou de práticas negativas. Então, eu continuo a pensar que é importante trabalharmos de forma coordenada e olhar para as valências em termos de formação, capacitação e atacarmos este assunto de forma organizada. Então, não é fácil, mas é o que estamos a trabalhar neste sentido, envolvendo todas as esferas da sociedade no avanço da mulher, particularmente nesses assuntos culturais. A sociedade não consegue esconder a sede que tem de debates de assuntos relacionados com a mulher. Como acabar com este déficit substancial de debate de assuntos relacionados com a mulher a nível da sociedade? Como dizia, eu penso que passa necessariamente pelo envolvimento de todos os setores. O que nós estamos a fazer agora, por exemplo, e gostaríamos de felicitar a organização deste evento, é uma forma de debater, de trazer ao de cima aquilo que são os assuntos relacionados com gênero e, em particular, com a mulher. O que significa que estão convidadas todas as instituições, particularmente a comunicação social, que para nós exerce um papel extremamente importante para a comunicação, para a informação e, sobretudo, para a mudança de comportamento. Então, já temos estes sinais que são positivos e agradecemos pela abertura desses espaços. Precisamos de criar outros, mas também garantir que haja uma troca de informação, de debates a todos os níveis. Porque, se calhar, o que estamos a fazer agora não vai ser de acesso às mulheres na zona rural. Então, precisamos de olhar para a comunicação e para as condições materiais, financeiras que temos naqueles locais para divulgarmos esse tipo, promovermos esse tipo de debates. As comunidades têm a sua maneira de estar, há várias formas de comunicação e lá sabemos que há convívios, há teatros, há os órgãos de comunicação através das rádios comunitárias. Então, devemos utilizar a todos os níveis estes meios de que nos dispomos para conduzir estes debates. Então, a este nível, sabemos que estamos a lidar com as rádios, com a televisão, mas e onde não vai a rádio? E onde não chega a televisão? Então, precisamos de olhar para aquelas condições daquelas comunidades e levar a cabo ações de debates, de divulgação. E acreditamos que gradualmente há esta sensibilidade de trazer ao de cima o que acontece na área de gênero, em particular na área da mulher. Em todas as sociedades africanas, sobretudo, está claro que a mulher é a mãe de praticamente todas as batalhas. Do seu ponto de vista, doutora, qual é que pode ser o papel da mulher na prevenção de grandes males em Moçambique? Exemplifico aqui com a violência, a discriminação no trabalho, assédio sexual e uniões prematuras. E eu penso que o primeiro desafio é que nós, as mulheres, em primeiro lugar, conheçamos nossos direitos. Porque para lutar pelos nossos direitos, precisamos de conhecê-los e saber que existe uma legislação que nos protege, em primeiro lugar. E assim vai permitir que não caminhemos às escuras. Então, a legislação que acabamos de mencionar sobre a política de gênero, as estratégias, os programas de prevenção, os mecanismos multissetoriais
portanto, de assistência, de atendimento aos casos de violência. E esses são instrumentos extremamente importantes que devem ser divulgados também a vários níveis, utilizando as várias metodologias para garantir que as mulheres conheçam os seus direitos, o pacote dos seus direitos, o pacote dos instrumentos aprovados pelo governo e, a partir daí, travar uma luta passiva. Digo mais, porque muitas vezes entende-se que a mulher está a guerrear para ter o seu lugar. A ideia não é lutar. A ideia é dizer, homens e mulheres, vamos caminhar juntos. Queremos também desenvolver as nossas famílias, queremos desenvolver as nossas comunidades, o nosso país, o mundo em geral, mas juntos, de forma tranquila e em paz. Não estamos a travar guerra, estamos a lutar para que uma luta passiva, no sentido de garantir que de facto sejam observados os direitos da mulher na família e na sociedade de uma forma geral. Em algumas famílias encontramos reações radicais, sobretudo do homem, quando a mulher tenta conduzir a família na perspectiva dos direitos que assiste. Há homens que não querem ouvir absolutamente falar de algo relacionado com os direitos da mulher e dizem mesmo que se há direitos da mulher, isso é lá no grupo de denunциador, não chega, não extravasa, portanto, até aqui para a minha casa. Verdade, é verdade. Mas são os aspectos também culturais que acabamos de mencionar, que as diferenças de género foram construídas, portanto, esses estereotipos para garantir não bem isso, talvez para ensinar ao homem desde pequeno que ele é superior que a mulher, que ele é o provedor de tudo, e que ele não pode nem chorar quando tem dor, porque ele é o cuidador da família, de certa forma, isto é correto. Mas também a mulher cuida da família, a mulher trabalha para garantir o equilíbrio, o bem-estar da família. Então, eu penso que nós trazemos isto da forma como nós somos educados desde pequeninos. Se o homem cresce educado a pensar que a mulher não pode ir à escola, que a mulher não pode trabalhar fora de casa, que a mulher não pode liderar uma instituição, naturalmente que isto vai se manifestar a partir da própria família. Então, eu penso que para as gerações que estão nesta fase, nessa forma de pensar, é importante parar no tempo e começar a imaginar uma família feliz em que a mulher também pode ter o seu espaço para opinar, ter o seu espaço para trazer recursos para a família, para um desenvolvimento harmonioso. Mas também vamos ser justos para com aqueles homens que se engajam plenamente na promoção dos direitos da mulher. Pode ser que seja uma gota no oceano, mas existem. Existem. E neste momento eu gostaria até de parabenizar estes homens. Temos homens exemplares, muitos. E já perceberam que, afinal de contas, quando há harmonia na família, há harmonia na sociedade, e se calhar as guerras também podem, porque eu penso que a prevenção de conflitos também começa na nossa família. Então, o que nós gostaríamos era de apelar a esses homens que estão engajados no desenvolvimento de ações de promoção de gênero, particularmente da promoção dos direitos da mulher, continuem. Há poucas organizações masculinas que lidam com assuntos de gênero, porque há uma espécie de uma percepção não muito correta. Quando se fala de gênero, muitas pessoas pensam que estamos a falar de mulheres. Quando falamos de gênero, queremos equidade entre homens e mulheres, equilíbrio. Simplesmente a forma como nasceram os debates em relação a esta área de gênero foi na identificação daqueles desafios, não é? Que
todos os países observaram como sendo de todos, na luta pela educação, saúde sexual e reprodutiva, a violência. Por que mulher, por que mulher, por que mulher? Então verificou-se que a mulher, em termos comparativos, ela precisava de ser ajudada para garantir esse equilíbrio. Então, falar de gênero é falar mesmo de uma harmonia entre homens e mulheres, não falar apenas de mulher. Então, de parabéns os homens que trabalham no sentido de garantir esta equidade de gênero e colocar, portanto, todas as suas energias, porque servem como exemplo aos nossos filhos, às gerações vindouras. Não vamos ensiná-los através de documentos complexos, ensinamos pelos exemplos. Então, se eles olham para a família, olham para a mãe, para o pai, e vê como o relacionamento é equilibrado e percebem que aqui os dois vivem em harmonia, os nossos filhos também vão replicar este comportamento. Aprendem melhor vendo, não lendo apenas. Doutora Lídia Jango, todos os dias vemos na comunicação social episódios de uniões prematuras, um pouco por todo o país. E a grande questão é esta: o que é que mudou na sociedade moçambicana com a aprovação da lei contra uniões prematuras? Mudou. Provavelmente seja mais uma lei que permanece nas gavetas. Felizmente não é assim. Não é assim. Estamos em processo de avaliação da estratégia, portanto, de prevenção de uniões prematuras e já aparecem resultados positivos. Com a aprovação desta lei, primeiro, começa a haver consciência, em primeiro lugar, de que os casamentos, ou seja, as uniões prematuras, constituem um entrave para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Era importante trazermos isto porque também está relacionado com assuntos culturais. Nas zonas rurais, uma menina de 14, 15 anos é vista como uma mulher ou pronta. Muito menos mesmo. Ou muito menos. Aos 11, 12, 13 anos. Uma mulher pronta. E muitas vezes essas meninas não têm uma maturidade pessoal ou própria para decidir se querem ir para um relacionamento ou não. Elas são forçadas. E muitas vezes as próprias famílias conversam e colocam a menina numa posição de um objeto de troca. Compadre tem uma filha e esta filha pode, muitas vezes até as uniões prematuras acontecem com uma grande diferença de idade. Meninas com menos de 15 anos forçadas a iniciar uma vida conjugal com um idoso de 50, 60 anos. Então, para aquelas comunidades, isto é aparentemente normal, porque vinha sendo assim todos os anos. Mas a legislação, esta lei, começou a colocar um travão. E é preciso começar por lá. E é por isso mesmo que ao nível das comunidades já há debates que, em primeiro lugar, devem divulgar a própria legislação, dizer não, isto não pode ser assim. E não só o que traz de diferente esta lei, que permite também que haja uma explanação do porquê que isso não pode acontecer. Porque muitas vezes há resistência na mudança de comportamento quando as pessoas não percebem as razões que são colocadas para justificar uma certa mudança. Então, mostrar para um pai, para um líder comunitário, para um tio, um avô, que uma menina tem o direito de crescer saudável, desenvolver-se, ir à escola e ela própria tomar a decisão do momento em que ela quer começar a vida conjugal. Então, gradualmente, isto vai acontecendo ao nível das comunidades. Mas não só, também, de uma forma geral, a vários níveis, começa-se a trazer a consciência
né? Porque não só acontece nas zonas rurais, também começamos a ver nas zonas urbanas que há gravidezes precoces. Então, quando uma menina engravida, ainda numa idade em que ela precisa de se desenvolver, então praticamente a vida dela para. Em muitas comunidades ela deixa de ir à escola. Muitas vezes, porque o desenvolvimento de uma gravidez tem exigências físicas e ela também, por perceber que de certo modo está fora daquele grupo dela em que devia estar a brincar, devia estar a ir para a escola, ela sofre um complexo. Pode ter até complicações durante o trabalho de parto. E uma das consequências são as fístulas, que dali surgem. E quando uma mulher tem essas fístulas, ela é rejeitada primeiro pela própria família. E depois pela sociedade. E pela sociedade de uma forma geral. Por isso também é preciso olhar para a reintegração destas meninas, dessas mulheres, nesse tipo de situação em que elas precisam de sair. É preciso, e graças a Deus isto está a acontecer, em coordenação com o setor da saúde. Por um lado, a reparação dessas fístulas, que é uma situação em que exige uma perícia técnica, mas depois dessas cirurgias é preciso que estas meninas e as raparigas e as mulheres sejam integradas na sociedade. E para isso, várias atividades estão a acontecer no sentido de, primeiro, trazer esta harmonia psicológica e, segundo, a criar condições para que ela possa, sozinha, ter algum meio de subsistência, cuidar de si, cuidar da sua própria família, ter algum projeto de geração de rendimentos. E aí continuamos a apelar aos nossos parceiros, à sociedade civil de uma forma geral e, acima de tudo, para o setor privado, da necessidade de apoios, porque não é fácil criar essas condições todas de formação, de criação de condições financeiras para os projetos de geração de rendimentos, para empoderar essas mulheres. Mas, como dizíamos, a luta pela conquista dos direitos da mulher é uma luta de todos nós e o que nós almejamos de facto é que as nossas famílias, a nossa sociedade, o país de uma forma geral, viva em paz e com tranquilidade. A doutora Lídia Chunga encontra alguma ligação entre o fenômeno de pobreza que afeta mais da metade da população moçambicana e as uniões prematuras, sobretudo no meio rural? Sim, de certo modo, porque infelizmente as trocas sexuais em termos monetários é verdade que vem da longa data, mas algumas pesquisas mostram que algumas raparigas que acabam se envolvendo em situações de relações sexuais em troca de alguns valores, primeiro é a forma como essa menina se encontra inserida na sociedade. Ela vai para esta vida à procura de algum recurso para responder a algumas necessidades. Mas não é por aí, porque existem outras formas de lutar. E isso está sendo percebido gradualmente. Infelizmente é um fenômeno que ainda mantém-se, é um fenômeno que, de certo modo, traz para a sociedade uma reflexão profunda, a necessidade de uma reflexão profunda, no sentido de começarmos pelas famílias, empoderar as famílias e, acima de tudo, a começarmos a trabalhar na base dos problemas com evidências, não é? Porque quando muitas vezes olhamos para a juventude de uma forma geral e vemos os meninos também com uma idade inferior a 15 anos, de segunda a sexta-feira, circulando pelas cidades, vendendo cigarros, vendendo ovos, vendendo... Alguma vez paramos para analisar
o que será do futuro daquela criança, da família daquela criança. Será que a criança tem tempo de ir à escola? Será que amanhã ela terá a capacidade de se desenvolver e concorrer para os vários níveis de acesso de recursos em pé de igualdade com as crianças que vão à escola? Obviamente não. Acontece isso com os rapazes, acontece com as meninas. Então, continuamos a pensar que todas as políticas que foram aprovadas pelo governo, as várias estratégias, olham para este fenômeno de pobreza, mas também olha para a necessidade de uma justiça social. É isso que nós temos que tentar trabalhar na base, para garantir que as meninas e os meninos tenham um desenvolvimento harmonioso e, em paralelo a isso, os projetos, os programas de desenvolvimento socioeconômico mantêm-se e continuam, não é? Então, há uma ligação. Pobreza, o conceito é vasto, mas quando não há satisfação das necessidades básicas, bem básicas, alimentação, vestuário, escola, necessidades básicas. Então, o ser humano... Isso torna a menina uma presa fácil. Exatamente. Então, coloca o ser humano numa situação de vulnerabilidade. Mas também temos aquelas situações, doutora, em que aparecem idosos a aliciar famílias com inúmero, portanto, com uma inúmera quantidade de bovinos. Não precisamos de ir para muito longe. Isto é muito frequente, por exemplo, no norte da província de Gaza. Com certeza. São os aspectos culturais, nós dizíamos, né, que temos esses aspectos culturais, mas posso ligar um pouco com a situação que vemos da mendicidade, um pouco, em relação à mendicidade. Também é complexo. E há extremos até que há violência que pode até levar à morte ou chega a levar à morte aos idosos por causa dos aspectos culturais. Continuo aqui a repisar a necessidade de trazer isto ao de cima, as evidências em relação a isto e como nós podemos atacar isto, mas olhando para a necessidade de um equilíbrio do ser humano em todas as faixas do seu desenvolvimento e olhando para as diferenças de gênero. O que um bebê precisa, tanto sendo do sexo masculino ou feminino, em todas as faixas do seu desenvolvimento. Precisa de educação, precisa de acolhimento, precisa de criação de condições para que ela estude, para que ela se desenvolva, aceder aos vários recursos. Aí há um desenvolvimento harmonioso da sociedade. Quais são os grandes desafios que a doutora identifica para o país a pensar na promoção plena dos direitos da mulher? São vários. E sempre começando pela família. É importante que a sociedade moçambicana tenha conhecimento destas políticas do governo, dessas estratégias do governo, mas também tenha a possibilidade de, com base nos recursos de que se dispõe, a vários níveis, olhar para o desenvolvimento de forma holística. Se eu sou uma mulher e vivo no campo e tenho conhecimento dos meus direitos, tenho conhecimento que o meu governo de facto está a defender-me por causa destes instrumentos todos que foram aprovados, se eu estou empoderada, tenho a capacidade de saber que isto é correto, isto não é correto, e aquilo que não é correto, como é que eu faço para ultrapassar? Aí nós preparamos melhor a mulher para ela por si só não ficar à espera que alguém diga não, mas isto é violência para si. A mulher tem que perceber que não, isto é violência. E quando estou violentada, como é que eu faço para superar? É por isso que falamos dos mecanismos de coordenação multissetorial, que já estão estabelecidos. Temos estes centros de atendimento integrado, onde as mulheres de facto devem apresentar através deste mecanismo as suas preocupações em uma área. Em relação ao desenvolvimento, e é por isso que também estamos a mobilizar recursos com vários parceiros, com o setor privado,
para garantir que a mulher seja capacitada nas várias áreas, seja nas áreas de tecnologias, sejam áreas de conhecimentos básicos, gestão de negócios, porque não vale a pena trazer recursos para dizer, toma, pode fazer um negócio, e se não souber como fazer, como gerir. Então, eu penso que os desafios são, em primeiro lugar, garantir que haja condições básicas para que a mulher conheça os seus direitos, conheça os seus deveres, para poder caminhar com segurança, mesmo na área da saúde, saber que o setor ou o governo, através do setor da saúde, tem serviços X, Y e Z e eu posso me beneficiar desse serviço e são serviços gratuitos. Isso também é uma forma de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Então ela saberá que, por exemplo, em relação ao planeamento familiar, eu tenho o direito de ir a uma unidade sanitária, receber a orientação e ter acesso a esses serviços e poder espaçar os nascimentos dos meus filhos, e isso dá-me não só a capacidade de eu me manter de boa saúde, mas também os meus filhos e por aí em diante. Também tem que saber que, afinal de contas, a lei sobre a violência diz que isto não pode acontecer comigo, com a minha filha, com o meu filho, e eu posso denunciar este ato e poder caminhar. Então, eu penso que os desafios partem necessariamente de garantir o empoderamento da mulher, da família, de uma forma geral, e o engajamento de todos, não é? Na defesa dos direitos da mulher, né? Todos, a partir da família, como sempre digo, e assim nós podemos, de facto, juntos caminhar para uma harmonia e a paz no país. E como livrar a mulher daquela tendência na sociedade moçambicana em que ela é a face de todos os males? Quando se fala de HIV/SIDA, está lá a face da mulher. Quando se fala de alguma desgraça nas famílias, está lá a face da mulher, ela que é responsável de todos estes males, ela que é feiticeira. Depois, quando morre o marido, morreu porque foi enfeitiçado pela mulher e fica despojado dos poucos bens que conseguiu reunir com o marido enquanto esteve vivo. Como livrar a mulher desta visão errônea da sociedade? Complexo também, né? Como dizia, a lei das sucessões, quando eu fiz menção da legislação que protege a mulher, ela traz uma proteção especial nesse tipo de situações em que tudo a mulher perde, mesmo tendo construído, por exemplo, o patrimônio com um parceiro durante muito tempo. Quando chega o momento da separação, por várias causas, separação por morte, separação de divórcio, ela fica sem os bens. Mas esta lei já protege, no sentido de uma divisão justa desse patrimônio. Agora, os aspectos culturais também continuam a trazer um impacto significativo para esta tendência. A mulher é vulnerável por estes fatores todos que nós enumeramos. E não só quando olhamos, por exemplo, na situação atual da pandemia e olhamos para aquilo que são as responsabilidades da mulher, para acordar de manhã, pensar no que os filhos, a família vai ter como refeição, ela tem que sair à rua, ela tem que procurar comida. Estou a falar de um exemplo bem básico. Mas, por um lado, estamos a dizer que temos que ficar em casa sempre que possível para nos protegermos e proteger a família. Então, a mulher está em risco automaticamente, porque ela precisa de ficar em casa sim, mas também deve dar de comer à família. E, como sabe, as mulheres que cuidam dos seus filhos, da sua família, sem que tenham um parceiro para ajudá-las, elas ficam vulneráveis. Em relação à situação de outras doenças, deu o exemplo do HIV. Começamos a ver, por vários inquéritos,
que estão sendo realizados pelo Instituto Nacional de Saúde, que de facto a mulher continua sendo mais vulnerável, a rapariga continua sendo a vulnerável. Então, a visão que se tem muito a ver com muitos fatores que colocam a mulher numa situação de vulnerabilidade. Mas, mais uma vez, a consciencialização, a sensibilização, o conhecimento e o domínio das evidências que se colocam para estes fenômenos todos é muito importante para que todos os setores tenham estratégias dirigidas para tirar este fardo da mulher em relação a essas atribuições todas. Ela é feiticeira, mas o que é o feitiço? De onde é que vem o feitiço? O que é que significa o feitiço? Então, como dizia, há várias áreas de conhecimento que devem ser trazidas para aqui. Há estudiosos que conhecem, estudaram, pesquisaram assuntos relacionados com o feitiço. O que é o feitiço? Quem é que sabe o que é o feitiço? Muitas vezes, e com muita tristeza, estes fenômenos acontecem entre famílias próximas, não é? Quando, por um lado, uma pessoa da família não consegue os sucessos que almeja, sempre tem que se encontrar um idoso que é feiticeiro, uma mãe que não foi feiticeira durante todo o tempo, mas vai ser feiticeira quando a pessoa já está casada, tem os seus filhos, ou um avô que mata os seus netos, e procura-se sempre um culpado para os nossos problemas. Então, são questões culturais. Daí que voltamos àquele fenômeno de uma visão holística no estudo dos fenômenos que contribuem negativamente para o desenvolvimento de uma sociedade, trazendo esses conhecimentos holísticos para juntos caminharmos. Doutora, Moçambique assumiu compromissos muito concretos no âmbito das Nações Unidas, exatamente para promover a mulher. Olhando para a situação real do país, qual é a sua visão no âmbito da materialização desses compromissos das Nações Unidas, a pensar exatamente na promoção da mulher, na garantia do cumprimento pleno dos direitos da mulher? É importante realçar que Moçambique é signatária de muitas convenções das Nações Unidas para a proteção dos direitos da mulher. Primeiro, signatário da Convenção sobre os Direitos Humanos, os Direitos das Mulheres, aderiu a várias dessas convenções, mesmo em termos regionais, e o que o governo fez ao comprometer-se, ao aderir a essas convenções, foi a transformar as convenções em políticas, em programas, em estratégias e em atividades concretas. Daí que fizemos menção ao programa quinquenal do governo, que coloca, não é, esta necessidade de equidade de gênero e, acima de tudo, da necessidade da integração de gênero em todas as esferas de desenvolvimento socioeconômico. Isto já é uma primeira manifestação. E a seguir a política de gênero e a estratégia da sua implementação. E aí chama-se a atenção a todos os setores, cada setor, de acordo com as suas atribuições, de acordo com as suas competências, né, setoriais, trazer abordagem de equilíbrio e proteção dos direitos da mulher. Se é a área da agricultura, se é a área do meio ambiente, se é a área da saúde, é a educação, ciência e tecnologia, como é que nós podemos empoderar a mulher? Na formação, direitos sexuais e reprodutivos, acesso aos recursos, acesso a todas as possibilidades que existem no país para o empoderamento. Então, esta é uma manifestação, não é, primária para a promoção dos direitos da mulher no país. E, gradualmente, com a divulgação e com as várias estratégias e programas, garantir efetivamente que haja uma complementaridade daquilo que são as prioridades do governo para o desenvolvimento do país. O que significa que os intervenientes sociais que têm o poder financeiro
Então, que o façam financiando essas iniciativas para o desenvolvimento da mulher. Então, eu penso que as Nações Unidas, quando como é que sensibilizam os países a adotarem essas convenções, têm consciência que os países encontram desafios, mas é no meio dos desafios que se pode caminhar. Então, falei há bem pouco tempo da resolução 1325, que é a resolução sobre mulheres, paz e segurança, que insta os governos a criar condições para que a mulher participe em todas as fases de prevenção, de manutenção da paz em qualquer país. E nós, ao sermos signatários, ou o governo, a esta convenção, né, elaborou o Plano Nacional, e é este Plano Nacional que orienta o desenvolvimento em relação a esses aspectos. Várias atividades estão a acontecer para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, mas graças àquilo que é a orientação geral do governo, que abre a possibilidade e cria condições para que todos nós na sociedade participemos no desenvolvimento da mulher. Doutora Lídia Chongo, médica de profissão, diretora nacional do Gênero, foi a nossa convidada hoje para refletir sobre a situação da mulher no contexto das celebrações a cada 8 de março do Dia Mundial da Mulher e também 17 de abril, em que Moçambique celebra o Dia da Mulher. Porque aceitou a nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta.